Oi, gente, aqui é a Letícia E aqui é a Carol. e estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast. O tema de hoje não é surpresa para quem ouviu o primeiro episódio, mas, para a galera que está desavisada, né, a estrela do capítulo de hoje são elas, as nossas queridas e odiadas formigas. Isso aí, e começa agora mais um Antena Cultural. Lá em casa tem um monte de formiguinha que fica andando, sabe, nos rodapés e tal. E eu acho a coisa mais gracinha do mundo. Aqui na USP também, eu fico gravando. Às vezes, você olhar pra mim andando no campo, você vai ver eu gravando vídeo de formiga, porque às vezes elas ficam segurando as florzinhas assim, e tão bonitinhas, tudo enfileiradinhas, sabe? E eu não sei de onde elas vêm, mas eu sei que elas andam todas organizadinhas assim. Nossa, e quando fala de formiga, para mim eu tenho uma lembrança muito específica de quando eu era criança, que minha avó falava que comer formiga fazia bem pra vista, né? Então, às vezes a gente, sei lá, ia comer um bolo do lanche da tarde, aí tinha um monte de formiguinha ali no bolo que deixou aberto, ela falava, não tem problema não, pode comer faz bem pra vista, comer formiga. E eu, então tá, entendi. Minha avó falava isso também, mas ela não gostava muito, não é muito fã, assim, das formigas, não. Ela não deixa nada, assim, em cima da mesa da cozinha, sabe? Ela deixa tudo ou em pote fechado, ou ela coloca dentro de uma outra vasilha com água. Aí eu fico pensando que as formigas, de repente, vão até gostar de tomar um banho de piscina nesse calor, né? Mas enfim, a gente não falou pra galera, né? Por que a gente tá falando de formiga hoje? Nossa, é verdade. Bom, a estrela do podcast de hoje é a formiga, porque a gente sabe que elas estão presentes em todos os lugares. E não vai ser diferente na Amazônia. E lá a diversidade é ainda maior. Existem formigas que vivem no solo, no tronco das árvores, nos galhos e até lá no alto das copas. Imagina só uma sumaúma, por exemplo, que é uma árvore típica lá da Amazônia e pode chegar a mais de 6 metros. Será que dá para falar que as formigas são de lá, né? São todas iguais às formigas que a gente encontra no solo? Exatamente, não são, né? O Bioinsecta, que é o projeto que a gente falou um pouquinho no episódio passado, também está preocupado com elas. Isso aí. Mas vamos por partes, né? Antes da ciência, vem o público. A gente adora que as pessoas participem e estejam aqui no podcast. E por isso, fomos perguntar para a galera. Afinal, o que é uma formiga para você? Formiga, para mim, é um inseto. É um inseto que eu, assim, não vejo nada de bom nele. Por quê? Porque ele destrói as plantas, árvores. é, Se você pisa em um formigueiro, dependendo do tipo de formiga, elas te pica, incha o pé. Formiga é um inseto. E é dos insetos que a gente vê em vários lugares. Então imagino que seja extremamente importante, né, para harmonia, para o cuidado do solo, né, que as casinhas dela fiquem embaixo, na troca de alimentos. Não sei se tem uma questão próxima de polinizar, né, porque eu estava pensando no que elas levam para a terrinha dela, mas também imagino para fertilizar o solo, não sei. Mas para mim, formiga é esse inseto, esse ser incrível do coletivo que ajuda no solo e que demonstra como que cooperar é importante e como a união, né, faz a força. Então é isso. Para mim, as formigas são animais interessantes, porque elas têm um tamanho muito pequeno, até comparado com outros insetos, mas elas têm uma força relativa muito grande, muito impressionante, e elas se organizam em uma sociedade, e isso torna elas mais resilientes do que se elas estivessem sozinhas. O que eu acho de formiga? Eu não gosto de formiga. Eu acho que elas só atrapalham a gente. Elas ficam estragando o nosso jardim, ficam cortando nossas folhas. E nossa, quando elas entram na nossa casa, aí sim que é um problema. Elas ficam picando o nosso pé, entram na nossa comida, estragam nossos bolos. Definitivamente eu não gosto de formiga.
Dá pra ver que as opiniões variam bastante, né? É verdade. Mas, no geral, a gente vê que as formigas ou são associadas a uma figura meio de vilã, assim, que acaba com a horta da casa, que faz um monte de buraco nas folhas, ou a gente vê que as pessoas associam insetos organizados, né? Que vivem no coletivo, que trabalham. Quem nunca assistiu Vida de Inseto? Ou lembra até do Esmilinguido? Ou nunca ouviu falar da história da cigarra e da formiga? Nossa, sim, você deu exemplos ótimos. E para enriquecer ainda mais essa discussão, a gente foi conversar com um especialista em formiga, o professor doutor Rodrigo Feitosa, da Universidade Federal do Paraná, que fez pós-graduação aqui na USP de Ribeirão, que gentilmente topou contar para a gente da perspectiva da ciência, né, o que é de verdade uma formiga. Formigas são um tipo de inseto. E como inseto, ela tem características comuns com os animais desse grupo. Por exemplo, ela tem 3 pares de pernas, ou seja, todas as formigas têm 3 pernas, assim como os insetos têm. O que diferencia as formigas dos demais insetos é o fato de que ela tem o que a gente chama de comportamento social. Ou seja, em vez de viver sozinha, procurar alimento sozinha, viver abrigado de forma individual, as formigas, na verdade, elas têm colônias, elas formam ninhos, como a maior parte das pessoas sabem, né? E esses ninhos têm, normalmente, um indivíduo, né? Uma formiga ali dentro, que é a reprodutora, que é a rainha, como a gente chama, e as suas filhas, que são as operárias. Então, as operárias vão fazer o papel de cuidado da colônia, manutenção, defesa, enquanto o papel da rainha é só colocar os ovos, né? Essa organização social é encontrada também em algumas vespas, abelhas, cupins, mas, diferente desses outros insetos, nas formigas a gente tem o fato de que todas as operárias da colônia são fêmeas, e as operárias não possuem asas. Hoje no mundo são conhecidas cerca de 15 mil espécies de formigas, certo? Então muita gente acredita que as formigas são todas iguais, que elas têm a mesma forma, o mesmo tamanho, a mesma cor, que as formigas se resumem àquele tipo de formiga que a gente encontra na pia de casa, no quintal, mas não, tá? As formigas podem ter uma diversidade, uma variedade de formas, tamanhos e cores muito grande. Não existe um ecossistema terrestre, então, fora os polos, que não possua formigas, certo? E nesses ambientes, elas são extremamente diversas. Como são insetos sociais, dentro de uma colônia, a gente pode ter um número muito grande de operárias. Colônias de formigas podem variar de 5 operárias dentro do ninho até mais de 6 milhões de operárias nas espécies que têm as maiores colônias conhecidas. Muitas formigas são predadoras, então elas atuam comendo insetos que, por sua vez, estariam se alimentando dessas plantas. Então tem uma série de insetos que comem as plantas. A gente chama esses insetos de insetos herbívoros. Por exemplo, percevejos, cigarrinhas, lagartas, grilos, gafanhotos, muitos besouros. E o que as formigas predadoras fazem? As formigas, como são muito abundantes e boa parte delas se alimenta de outros insetos, elas acabam controlando a população desses insetos herbívoros, de maneira então que elas são muito importantes para a sobrevivência das plantas. Muitas formigas também são parceiras das plantas, porque elas acabam dispersando as sementes dessas plantas. Então muitas sementes de plantas caem no chão, né, com os frutos, e as formigas acabam explorando essas sementes como alimento, levando para o ninho delas. Como elas não são capazes de se alimentar da semente, elas acabam jogando essa semente para o lado de fora do ninho. E aí a semente vai encontrar um ambiente muito mais favorável, com o solo cheio de nutrientes por causa da atividade das formigas, e essa semente vai germinar. E muitas formigas têm uma outra importância que a ciência conhece bem. Elas são o que a gente chama de espécies bioindicadoras. As espécies bioindicadoras são aquelas que apresentam uma grande sensibilidade a alterações no ambiente. Então existem muitas espécies, por exemplo, que só vão ser encontradas quando o ambiente estiver muito preservado. Ou seja, sem a interferência humana, sem árvores derrubadas, sem a presença de seres humanos ou animais domésticos, animais de criação, com um ambiente extremamente limpo, sem poluentes. Nesses lugares, as formigas, aquelas que são mais raras e sensíveis, vão se desenvolver plenamente. Então a presença delas indica para os cientistas o quê? Que aquele ambiente, que aquele lugar, que aquela floresta é um lugar preservado.
Então, por isso que as formigas são chamadas de indicadores ou indicadores biológicos, né? Porque elas indicam para os pesquisadores qual é o estado de conservação daquele ambiente em que elas estão. Então, veja, formigas são extremamente importantes em vários aspectos do equilíbrio ecológico e mesmo para nós, seres humanos. Então, não é justo que a gente conclua que as formigas são pragas ou que devam ser exterminadas por causa de uma pequena minoria que pode causar algum problema. A maior parte das formigas é extremamente importante e benéfica para o equilíbrio da natureza. Tudo bem que eu sou meio suspeita, né, para dar opinião, mas a biologia sempre me impressiona. É tudo sempre tão mais complexo, mais bonito do que a gente imagina, né? Nossa, sim. Mas o interessante é que eu, ao mesmo tempo, fico triste também, sabia? Porque a gente tem uma visão tão simplista da natureza. Tantas pessoas ainda não sabiam o quanto bichos, como as formigas, são legais, importantes para a manutenção do mundo, como a gente conhece, sabe? Alguns animais a gente tem uma simpatia mais fácil, mas outros sofrem muito estigma, sabe? E inseto, na maioria das vezes, sempre vai ser associado a coisas nojentas, suja, meio bizarra, tipo, ai, sai de perto de mim, vou matar. E acho que a partir do momento que as pessoas têm contato com eles mais profundamente, cai esse preconceito. Aí eu volto a ficar feliz. É verdade. E é uma coisa engraçada é que isso se estende, né? Então, as pessoas têm preconceito com os insetos e as pessoas têm preconceito com quem tem contato com insetos. Então, a gente conversou com a Suziane, a nossa entrevistada do episódio anterior, e ela contou que, às vezes, falar que os povos da etnia dela comiam formiga parecia um absurdo, assim, para outras pessoas. Quando, na realidade, não deveria ser. A alimentação com insetos não é nova, é bastante comum em vários lugares. E, inclusive, lá em torno de 1950, né, os 1900 e bolinha, as formigas eram até vendidas cobertas de chocolate por uma marca, acho que americana, que chama Reese. Não sei se existe ainda hoje, mas enfim. E até hoje, assim, você vai nos parques de Orlando, né, naqueles temáticos do Harry Potter, tem umas caixinhas que eu já vi que eles vendem, tipo, grilo temperado. E aí eu fico pensando, né, não é estranho, assim, não é estranho questionar, então, por que quando é assim, feito por grandes marcas, com o intuito até de entretenimento, por que isso não é bizarro, mas quando a mesma coisa é feita por povos indígenas, por exemplo, já vira algo, tipo, inaceitável? Nossa, um absurdo. Nossa, sim. E quando a gente vê as coisas por essa perspectiva da simplificação, a gente perde muito do que aquele organismo e aquela cultura tem para contar. Dito isso, vamos escutar um trechinho da Clarinda contando para a gente o quão importante é a formiga saúva, pelas lentes da cultura e da cosmovisão indígena, no caso da etnia Sataré-Maué. Inclusive, vocês sabiam que a formiga saúva é a mesma que a gente chama de tanajura? Para os homens, o adolescente, ele faz uma prática quando ele está passando de uma fase de criança para uma fase adulta. Eu acho que vocês já ouviram falar do ritual da tucandeira, que para mim não é ritual, é uma prática social. Então, quando eles estão nessa fase, eles são ferrados com a tucandeira, né? Então, é uma prática social que é da cultura Sateré-Maué. Então, nesse período também, eles não comem qualquer comida, nem todas as comidas, e eles também se alimentam da própria formiga que ferram a mão deles, né? Então, é muito importante, ela faz parte da construção do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, ela tá ligado com essa ligação da alimentação, ela tem toda a ver com a alimentação, porque se a gente se alimenta adequadamente, evidentemente que o nosso corpo vai ser um corpo preparado, né? Ou seja, vai estar imunizado para certo tipo de doenças, né? Na primeira menstruação, e quando ela engravida também, ela também vai cuidar do seu corpo comendo os tipos de comida que vai ajudar,
né, que vai ajudar nessa construção, ou seja, ela também vai comer a comida escolhida, né, a comida que não vai prejudicar ela e também a criança. Da mesma forma, o pai da criança também, ela tem um certo cuidado, ele tem um certo cuidado. O cuidado não está só ligado na mãe, mas também no próprio pai. Cada formiga, assim como também os insetos, né, tem suas funções, né. Então, não são todas as formigas que servem como alimento, mas todas as formigas, ela tem um papel importante para a natureza. E sabe o que, além disso tudo, eu acho mais interessante? É que os povos indígenas mantêm essa alimentação por causa dos costumes, da cultura, do simbolismo, mas quando você transfere esse conhecimento para a ciência de novo, é uma alimentação que faz total sentido. Nossa, sim. A Suziane, falando novamente dela, porque foi fantástico a nossa entrevista com ela, ela fez um trabalho sobre o valor nutricional da formiga saúva. E olha só que interessante, ela é super rica em proteínas e outros nutrientes, né, os micronutrientes. Sabe essas barrinhas cara aí de whey, ou esses whey de R$200 que a galera paga por aí para poder consumir mais proteína? Pois é, então, existem opções mais saudáveis, mais baratas, mais viáveis ambientalmente que a galera nem conhece, né? E que, aliás, não conhece porque essa cultura da alimentação com formigas, que era bem mais comum, hoje em dia sumiu, assim, foi suprimida. Embora muitas das vezes a gente sempre, como nutricionistas, né, a gente sempre tenta lutar para conseguir formular um alimento muito rico que seja para suprir a necessidade de uma população que se encontre em segurança alimentar. E a gente trazendo o valor nutricional das formigas, dessa raivenguia, né? Ela apresentou um valor nutricional muito rico, como, por exemplo, um dos carros-chefe dela é a proteína, ela apresenta 26,7 de proteína. Sem contar que ela também tem os minerais, como o cromo, que é essencial para combater o diabetes e alguns problemas cardiovasculares também. O enxofre também que ela possui, que ela ajuda nos tecidos conjuntivos, que geralmente a gente encontra em carnes, peixes e ovos, essa formiga ela tem. Além disso, ela também contém o sódio, que também ajuda na manutenção da nossa pressão osmótica. Então, é essencial mostrar que essa formiga, sim, que veio de uma cultura indígena ali, consumida diariamente, ela é muito rica. Então, é um valor assim que é não só em números, mas também em benefícios, né? Então, isso é muito importante para a gente. Quando a gente descobriu esses primeiros resultados, a gente se sentiu muito honrado, porque a gente vai levar esses valores nutricionais para a comunidade e possivelmente tentar formular novos produtos através dessa formiga. Então foi essencial trazer um pouco dela aqui para vocês. Então, minha participação daqui, eu me sinto muito honrada trazer essa raivenguia para vocês e muito obrigada mesmo. Tá ficando claro onde a gente quer chegar? O nosso ponto aqui é falar, olha, isso que você pode achar estranho agora, nem sempre foi assim. E ainda hoje existem culturas que mantêm esses hábitos que, até pelo olhar da ciência, são positivos. E a cultura tem tudo a ver com a forma como a gente observa as coisas hoje. Exatamente. E quando a gente fala em preservar um ser vivo ou bioma, estamos falando em preservar uma cultura também, né? Ou seja, em outras palavras, se a gente mantém os organismos vivos, a gente consegue manter a cultura viva também. E isso é extremamente importante, essencial, eu diria. A sua avó, que cresceu na roça, pode ter muito mais coisa para contar. Ela pode ter vivido a infância toda comendo farofa de formiga, por exemplo, que foi uma coisa que a gente escutou nas entrevistas, e você nem sabe.
Aí agora, e fica aí considerando como uma coisa super estranha. Você já se preocupou em ouvir as histórias das outras pessoas? Você já se preocupou em ouvir as histórias que levaram você até onde você está hoje? E é com essa reflexão que a gente finaliza o episódio de hoje. Talvez com os podcasts a gente exercite mais isso, né? A escuta. Pro próximo, a gente vai conversar sobre elas, as magníficas, coloridas, por vezes assustadoras, borboletas. Um abraço apertado e até já! Oiê! Fica até o final para saber quem fez parte desse episódio. Na narração e na pesquisa, Caroline Vieira e Letícia Kine de Castro. No roteiro, Letícia Kine de Castro. Na edição, Caroline Vieira. Sob orientação de Dalton de Souza Morim e Marcelo Tadeu Motocani. Fica aqui o nosso agradecimento ao apoio da FAPESP e da Fundação Roberto Marinho.